Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos aqui para a nossa segunda lição do segundo trimestre de 2016. Sempre relembrando, nós estamos estudando nesse trimestre Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Na nossa segunda lição, nós vamos tratar sobre a necessidade universal da salvação. A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre a necessidade da salvação dos gentios, o segundo sobre a necessidade da salvação dos judeus e o terceiro ponto sobre a necessidade da salvação da humanidade. Então, no dia 10 de abril, lição do dia 10 de abril, a necessidade universal da salvação em Cristo. Vamos, como de costume, ao texto áureo e à verdade prática, ao ponto central e todas as coisas que nós sempre fazemos questão de ler aqui na introdução de cada uma das nossas aulas. Então, o texto áureo está na carta aos Romanos, capítulo 3 e versículo 10, que nos diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verdade prática. O pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. Ponto central da lição. O pecado afetou toda a raça humana, por isso todos precisam de salvação. A leitura bíblica em classe está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 20, versículos 25 ao 27, e o capítulo 2, versículo 1 e os versículos 17 ao 21, que nos diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Pois tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas. Meus irmãos, como nós falamos na lição passada, Paulo escreve de forma muito incisiva, não ríspida, mal educada, mas de forma muito direta, muito incisiva. Este é um estilo literário na carta aos Romanos. E neste texto nós percebemos que Paulo é incisivo nas suas palavras. Paulo está exigindo uma postura
diferente daqueles que ensinam a outros e não fazem eles mesmos. Na verdade, ele está se referenciando aqui aos judeus que guardam a lei e criticam os gentios, mas que, na verdade, fazem o mesmo que os gentios fazem. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o pecado manchou toda a raça humana. Por isso, todos necessitam de salvação. Os objetivos específicos, que são 3. Primeiro, apontar a necessidade de salvação dos gentios. Segundo, mostrar a necessidade de salvação dos judeus. E terceiro, explicar a necessidade de salvação da humanidade. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. O nosso comentarista coloca aqui na nossa introdução que Paulo está mostrando na carta aos Romanos, e a grande verdade, uma das grandes verdades na carta aos Romanos, é que todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. Quando ele diz que todos pecaram, ele está mostrando tanto os judeus que viviam guardando a lei, quanto os gentios que não guardavam a lei, todos pecaram. Tanto os pagãos que estavam nas trevas, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei que foi entregue a Moisés no Sinai. Todos eles, todos nós estamos sob o jugo do pecado. Primeiro ponto, a necessidade da salvação dos gentios. A primeira coisa que Paulo vai falar é sobre a rejeição. E ele vai falar sobre essa rejeição dos gentios, dizendo que eles rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Messias. Eu citei aqui na nossa primeira aula, na aula passada, o prefácio da carta de São Paulo aos Romanos, escrito por Martinho Lutero, que é o comentário de Lutero sobre a carta, um comentário de Lutero sobre a carta aos Romanos. E neste comentário, Lutero vai nos dizer que para ele todo o pecado gira em torno da incredulidade. Para Lutero, vou repetir, para Lutero, a origem de tudo é a incredulidade. E então eu estava refletindo sobre essas palavras de Lutero e pensando o seguinte: na verdade é mesmo a incredulidade. Aqueles que rejeitaram a Cristo é porque não querem mais crer nele. Adão e Eva, quando estavam no paraíso e acessaram o fruto que Deus disse que eles não poderiam comer, o que eles manifestam? Incredulidade. Ou seja, deixaram de acreditar naquilo que Deus havia dito para eles que eles não fizessem. Então, a incredulidade é o grande pecado, a origem de todo o pecado. E a incredulidade, como diz aqui o nosso comentarista, havia lançado os gentios para longe de Deus. Então, o ser humano, com as suas paixões, com as suas concupiscências, e não Deus, se torna o centro da existência. Quando esta incredulidade acontece, é o que nós chamamos de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Quando Adão e Eva rejeitaram a vontade de Deus, é porque eles acharam que havia uma possibilidade de realmente serem iguais a Deus, serem como Deus. A incredulidade nossa, nos nossos dias, passa pelo mesmo viés, passa pela mesma via, passa pelo mesmo caminho. Nós estamos vendo cada vez mais o ser humano acreditando em si mesmo, no seu potencial, naquilo que ele pode. Isso é importante. A autoestima é importante. Eu já ministrei sobre a autoestima à luz da Bíblia, e isso é importante, mas nós precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida é por causa, única e exclusivamente por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Então os gentios precisam ser salvos porque eles rejeitaram. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a revelação. A revelação. Diga-se de passagem, o nosso comentarista dessa revista, dessas lições, é espetacular. Pastor José Gonçalves, um homem que escreve extremamente bem, um homem inspirado por Deus, cheio da graça de Deus. Já ministramos juntos em escola bíblica e ele tem uma linguagem
muito fácil de compreensão, mas uma linguagem muito profunda também. Ele nos apresenta a carta aos Romanos, nessa nossa revista, de uma forma encantadora. Nos faz realmente compreender toda a intenção do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Então, no segundo parágrafo, ele vai falar sobre a revelação. E ele coloca aqui o seguinte: se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Deus não pode ser responsabilizado porque o mundo está em trevas, porque Deus se revelou. Através do que nós tratamos na teologia, ele inclusive usa esse termo aqui, a revelação geral. É uma testemunha contra a falta de sensibilidade de toda criatura diante de Deus. A revelação geral. Deus se revelou. Deus dá o primeiro passo na revelação. Revelação é trazer à tona, emergir, é descortinar, tirar o véu. Revelação é se mostrar. Nós só temos a capacidade de conhecer a Deus porque Deus se mostrou, porque Deus se revelou a nós. E assim nós temos a capacidade, então, de conhecê-lo. Oséias, ao escrever o seu livro profético, o capítulo 3 e o capítulo 6 e o versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso porque quanto mais eu me esforço para conhecer a Deus, mais Deus se revela. Mas o primeiro passo na revelação foi Deus quem deu. Essa revelação geral, nós sempre falamos teologicamente que ela tem o papel de atrair o homem a Deus, atrair o ser humano a Deus. Então, há uma necessidade da salvação dos gentios, porque a revelação já chegou aos gentios. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o comentarista, nosso comentarista, pastor José Gonçalves, vai falar sobre a punição. Então, dos versículos 22 até o 32, deste primeiro capítulo, Paulo revela as consequências do pecado na vida do ser humano. Veja que, quando nós pensamos em consequência, nós não estamos falando que essas consequências vêm como punição divina, mas consequências são resultados, frutos que nós colhemos daquilo que plantamos. Tem gente, meus queridos, que vai colher consequências. E outra coisa, Paulo é incisivo na carta aos Gálatas, dizendo que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então são consequências que são colhidas. Ele semeia os maus frutos, semeia as suas más ações, aliás, e vão colher os frutos desta obstinação. Se nós nos obstinarmos, o que é alguém que está obstinado contra Deus? É alguém que realmente está decidiu se obstinar, se opor à vontade, às ordens de Deus. É o que Adão fez, Adão e Eva fizeram lá no Éden. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós jamais nos obstinamos contra o Senhor, que nós jamais tenhamos essa postura de obstinação contra Deus, porque nós seremos levados à plena ruína. Deus apenas permitiu, então, que esses homens, como consequência das suas próprias ações e escolhas, andem nos seus próprios caminhos. O texto bíblico que lemos vai nos dizer que eles se obstinaram contra Deus e eles, da sua sensualidade, se inflamaram. A mulher deixou-os natural, os homens também, e Deus, vendo que eles são inexcusáveis, a palavra de Deus nos diz que eles estão em torpeza e receberam em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eles se aprofundaram tão grandemente no pecado que restou a Deus deixar que eles escolhessem a própria consequência dos seus erros. Segundo parágrafo, ou segundo ponto, aliás, a necessidade de salvação dos judeus. No primeiro ponto, nós tratamos sobre a necessidade de salvação dos gentios, e agora no segundo, a necessidade de salvação dos judeus.
Paulo vai novamente, ele vai continuar usando esse método diatribe, que nós já explicamos aqui na lição passada, já falamos o que é. É um método filosófico, onde as argumentações são apresentadas de forma muito incisivas, né? E Paulo continua usando este método diatribe, e através deste recurso, ele tem condições de dialogar com os seus leitores. Então, quando nós lemos a carta aos Romanos, é como se Paulo criasse ali alguém oculto, um parceiro, alguém que estivesse o ouvindo ali para ele dialogar, como se ele criasse um personagem oculto com o qual ele estava dialogando. Então, a sensação que a gente tem na carta aos Romanos, e por isso também a carta aos Romanos é um texto envolvente, a gente vai lendo e Paulo, de repente, propõe perguntas, principalmente do que nós conhecemos como pergunta retórica, que a própria pergunta tem a sua resposta, onde ele vai dialogando conosco. Ele vai dialogando com os seus leitores. Este método é o método diatribe, que é um método também usado num tom duro, um tom incisivo. Paulo é incisivo. Eu estava, como disse na aula passada, ministrando a carta aos Romanos e dizendo aos irmãos que Paulo ele é muito incisivo. Por exemplo, ele diz na carta aos Romanos: vós sois de Deus, porque tendes o Espírito de Deus. E como se não tivesse bom, ele disse, se é que o tendes. Ou seja, ele está sendo realmente incisivo. Então, os judeus em relação aos gentios. Os judeus condenavam os gentios, mas praticava pecados semelhantes. Nós vemos que Jesus nunca poupou este tipo de crítica aos judeus. Nunca poupou esse tipo de crítica aos judeus. Por oferecerem os sacrifícios, eles achavam que estava tudo certo. Achavam que eram melhores. Mas Paulo vai deixar claro que eles precisam de ser salvos pela fé, tanto quanto os gentios que eles criticam. Segundo parágrafo do segundo ponto, os judeus em relação à lei. Então, ao contrário dos gentios, que possuíam apenas a revelação natural, os judeus possuíam também a lei. A lei já era uma vontade expressa de Deus. Se não me falha a memória, lá em Êxodo capítulo 23, quando o Senhor disse para Moisés que ia para ele subir ao monte para receber a lei, o Senhor disse assim: sobe ao monte e fica lá. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus no monte, recebendo a lei. Então os judeus acreditavam que eram melhores do que os gentios, porque eles já tinham recebido a lei. Porém, Paulo vem de forma incisiva, mostrando que apenas o conhecimento da lei, sem a devida interiorização das suas normas e preceitos, conduziu o judaísmo a um moralismo estéril e farisaico. O judaísmo passou tão somente a ser uma religião moralista, estéril, farisaica, algo que não transformava verdadeiramente a vida das pessoas. E Jesus veio para produzir esta transformação. Então, a lei era tão somente a manifestação da fé em Deus. Tão somente isto. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Os judeus em relação à aliança. Todo judeu, naturalmente, ouvindo Paulo ser tão incisivo com a lei, dizendo que a lei estava enferma, que a lei não serviu para salvar, naturalmente o judeu perguntaria: então, para que nós temos essa lei, se ela não é boa? Paulo, nesse método diatribe, ele já vai dar uma resposta antes que esta pergunta surja. Qual é, logo então, a vantagem do judeu, se alguém perguntasse? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo vai dizer que era muita, porque ele disse que a lei era boa, a circuncisão era boa. O que não era bom era o coração das pessoas que estavam tentando cumprir a lei. Então, ele não nega os privilégios
de pertencer ao povo de Deus. Ele não nega os privilégios dos judeus, de forma alguma, mas ele mostra que este privilégio que eles tinham ou que eles tiveram se manifestava na condição, no direito deles de serem despenseiros dos mistérios de Deus. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai falar sobre isso, que o mundo nos considere como ministros de Deus, ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Isto era muito importante na visão de Paulo, e isto é que dava a honra de serem chamados, do povo de Israel ser chamado de Israel de Deus. Muito bem, era uma alta honra, então, ter sido escolhido dentre todas as nações para servir ao Senhor. Mas essa honra trazia consigo responsabilidades. Nós precisamos entender que não tem como, veja bem, nós precisamos entender que não tem como nós desfrutarmos de honra sem responsabilidade. É sempre assim. Toda honra é precedida de uma responsabilidade. Então, a responsabilidade deles era ser realmente o Israel de Deus. O que Deus queria é só que eles fossem o Israel de Deus, que confiassem plenamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Terceiro ponto da nossa lição. Passamos então pelo primeiro ponto, a necessidade da salvação dos judeus, os judeus em relação aos gentios, os judeus em relação à lei e os judeus em relação à aliança. Deus estava, na verdade, estabelecendo aqui uma nova aliança com os judeus. Vamos ao terceiro ponto, a necessidade da salvação da humanidade. Então, falamos sobre a necessidade da salvação dos gentios, a necessidade da salvação dos judeus, e agora falaremos sobre a necessidade da salvação de toda a humanidade. Primeiro parágrafo, a universalidade e o jugo do pecado. O nosso comentarista, ele coloca aqui que toda a raça humana, todos os seres humanos, sem Cristo, está sob o domínio do pecado. Domínio. Ele vai usar o termo grego ruporamartian, que quer dizer debaixo do pecado, no poder de, debaixo da autoridade de. Então, a humanidade está no pecado. A humanidade no seu estado natural. A ideia que Paulo quer nos mostrar é que essa humanidade no estado natural está separada de Cristo, sob o domínio do pecado e incapaz de libertar a si mesma. Ela está totalmente separada de Cristo, distante dele. São aqueles slides que nós usamos na nossa última aula, os slides que nós usamos, que eu quero fazer a questão até de voltá-los aqui, olha. Esse primeiro slide que nós passamos aí, ó, no final da última aula, nos mostra claramente isso. Deus está separado do ser humano porque há um pecado. O pecado interfere no relacionamento de Deus com o ser humano. Porém, a graça de Deus, como nós falamos, é maior do que o pecado. Continuando aqui no segundo parágrafo do terceiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista nos coloca os valores e comportamentos. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, estão envolvidos, relacionados aí o caráter e a conduta. Então, o pecado distorceu os valores e comportamento da sociedade. Os valores invertidos são a marca de uma humanidade caída e somente em Cristo eles podem ser reorientados. Na verdade, meus queridos, nós vivemos uma sociedade que não tem valores. Nós vivemos um tempo de relativismo. Aquilo que é valor para você não necessariamente tem que ser valor para mim. Isso é relativismo. Isso está errado.
Existem valores que são íntegros, indissolúveis, e que nós não podemos abrir mão deles, não podemos abrir mão deles, mas Cristo é capaz de restituir estes valores. Cristo é capaz de restaurar o ser humano. Através do sangue de Jesus, Paulo está mostrando que Cristo pode fazer isto. E o ser humano agora comprado pelo sangue, resgatado pelo sangue, ele precisa entender que existem valores que são estabelecidos pela palavra de Deus. Valores éticos, valores morais, valores sociais, valores familiares, valores cristãos, valores ministeriais. Todos esses valores têm que ser preservados por Deus em nós. E o Espírito Santo nos dá a condição de fazer isso. Então, em Cristo Jesus, esses valores são restaurados. Se nós ficamos longe de Deus por causa do pecado, nós nos aproximamos de Deus e temos poder que vence o pecado por causa da morte de Jesus. Eu acho magnífica a justiça de Deus demonstrada por Paulo na carta aos Romanos. Magnífica. Porque Paulo vai nos ensinar que por um homem todos pecaram, mas por um homem todos foram salvos. Mais à frente nós vamos discutir sobre essa questão do pecado original. Mas a verdade é essa: por um homem todos pecaram, mas por um homem, isso é justiça, por um homem todos foram salvos. E ele vai concluir a nossa lição falando sobre a universalidade do pecado, ou seja, o pecado estendeu-se por todo o mundo, por todo o mundo. Mais à frente nós falamos disso de forma mais detalhada, a questão da transmissão do pecado na vida da raça humana. Mas uma coisa é certa, o pecado já ocorre de forma universal. Todos pecaram. Mas ele diz aqui que esses homens pecaram e estão debaixo da condenação eterna. E esta é uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Cabe-nos, entretanto, conhecer todos esses fatores, viver em plena e bendita salvação em Cristo, compartilhar essa salvação com quem ainda não possui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse a bondade do Senhor, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor por nós, nenhum de nós estaríamos sequer vivos. Nós chegamos então ao final da nossa segunda lição do trimestre. Aprendemos coisas importantes, aprendemos sobre gentios precisam ser salvos, por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo. Os judeus precisam ser salvos, por quê? Porque eles acreditaram que somente o sacrifício cerimonial da lei salvava, e não, é pela fé. E toda a humanidade precisa ser salva. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final. Eu te aguardo semana que vem para estudarmos a nossa terceira lição. A terceira lição vai falar sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Perceba que nós estamos caminhando na carta aos Romanos. Falamos na nossa primeira lição sobre a carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos. Na segunda lição, nós estamos acabando de abordar sobre essa necessidade de salvação. Então, não perca a terceira lição, porque ela vai falar sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Receba mais uma vez um abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Eu te espero semana que vem, em nome de Jesus, para juntos construirmos um pouco mais de conhecimento de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos ouvem. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua casa, prospere o seu lar e te prospere e faça crescer em todas as coisas para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe.